sou o pastor Toninho, do Conselho de Pastores de Minas Gerais. Estou aqui para deixar uma mensagem de Deus para o seu coração hoje. O tema da nossa mensagem é Crescendo Espiritualmente. O que você precisa para crescer espiritualmente? Lembre-se da palavra bois, vai te ajudar a guardar esses 4 pontos para o crescimento espiritual. B, Bíblia. Bíblia é Deus falando com você. Revelação de Deus para te guiar, para te orientar, para te alimentar, abençoar a sua vida, enfim, te dar força, vigor, para que você entenda o propósito de Deus, a revelação de Deus para a sua vida. A Bíblia é a palavra de Deus completa para aperfeiçoar, para mudar, para transformar a sua vida e alimentar o seu coração. Então não existe crescimento espiritual sem a palavra de Deus, sem essa mensagem, leitura, devocional, diário. Então, primeira coisa, deixe Deus falar com você, ouça Deus, através da leitura e meditação da palavra do Senhor. Então, bois, né? Bíblia, o O é oração. Você precisa falar com Deus. Bíblia, Deus fala com você. A oração, você fala com Deus. E você pode orar de várias maneiras. Você pode agradecer, você pode interceder, você pode pedir, você pode adorar a Deus, você pode também confessar os pecados. Existem vários tipos de oração, mas é importante que você ore. A Bíblia diz assim, orai sem cessar. É orar mesmo. É você não dar um passo sequer na sua vida sem colocar diante de Deus em oração, para Ele guiar, orientar, fortalecer, para Ele tocar, enfim, para Ele fazer a obra na sua vida. Isso gera intimidade com Deus. Então, B, Bíblia, O, oração. Você fala com Deus, Bíblia, Deus fala com você. I, igreja. Não existe crescimento espiritual sem Bíblia, sem oração e sem a igreja local. Você precisa se congregar. A Bíblia diz em Hebreus, você não pode deixar de congregar como é costume de alguns. A igreja é o corpo de Cristo. Para você crescer, amadurecer, para você ter comunhão, relacionamento, para você desenvolver os seus dons e talentos espirituais. É importante ter comunhão. A igreja é como se fosse um time. Você é um jogador, você precisa de um time para treinar, um técnico para te orientar, para você crescer, desenvolver na fé e amadurecer e cada vez mais ser usado por Deus. É muito importante a igreja. Não existe aquele cristianismo, eu vou andar sozinho. Você já viu um jogador de futebol jogando bola sozinho, crescendo sozinho, desenvolvendo sozinho? Ele vai se perder, não é verdade? Ele não vai desenvolver, crescer, amadurecer e nunca vai ser um bom jogador de bola. Então você precisa do corpo de Cristo. É ali que Deus leva a mensagem, Ele te orienta, Ele fala ao seu coração, você cria a sua família, desenvolve relacionamentos saudáveis. Isso é muito importante para o seu crescimento espiritual. Não fique fora da igreja. Quem sabe eu estou dizendo isso para você que está afastado, está desigrejado. Você precisa do corpo de Cristo. A igreja é como se fosse a Arca de Noé hoje. É o lugar para salvar você desse mundo tenebroso, pecaminoso, esse mundo sem Deus. Não tem como a gente viver a fé cristã sem uma igreja local, para você receber cobertura espiritual, participar da Santa Ceia do Senhor, ser batizado, enfim, para você desenvolver seus dons, talentos, crescimento, né? Receber a palavra, enfim, manter relacionamentos saudáveis. Então, B, Bíblia, O, oração e igreja. E o S, esses bois aí, né? O que significa S? Santidade, né? Consagração. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. É obra do Espírito Santo na sua vida. Deus, Ele vai te regenerar através do Espírito Santo. Ele vai tocar no seu coração. Você começa a ler a palavra de Deus, você começa a orar, você começa a frequentar a igreja e o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Há uma transformação, há uma libertação de Deus na sua vida que vai te levar à santidade, que vai te levar a uma consagração. Isso é arrependimento, né?
quando você erra o alvo, o Espírito Santo ele vai tocar no seu coração e te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, consagração, a Bíblia diz assim em Hebreus, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, sem santidade ninguém ouvirá também. Então, sem santidade não tem como a sua vida cristã crescer e desenvolver de uma forma eficaz e saudável. A santidade é em todas as áreas, naquilo que você vê, naquilo que você ouve, naquilo que você fala, naquilo que você sente, seu coração, com quem você anda, o lugar que você frequenta, como você investe o seu dinheiro, enfim, a questão da santificação envolve a sua vida por completo, em todas as áreas. É Deus fazendo a obra na sua vida, através do Espírito Santo te tocando e você caminhando, desenvolvendo nesse relacionamento com Deus, e Ele vai te purificando, vai te lavando, vai te transformando. A palavra de Deus fala que é assim, de dia em dia, né, como luz de aurora, até um dia perfeito. A vida cristã é assim, é para frente, é para cima, é para o alto. E quando você assusta, você fala assim, poxa vida, graças a Deus, eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas santidade é proibição? Não, Deus não proíbe de nada, Ele liberta de tudo. Deus liberta, né? Deus cura, Deus transforma, Deus ele faz uma obra completa na sua vida. Isso é maravilhoso. Aí você começa a buscar essa santidade, né? De mudar. É aquela questão, né? Naturalmente, de uma forma assim tranquila, as coisas vão acontecendo. Então é isso aí, para você crescer espiritualmente, essas 4 coisas. Lembra da palavra bois: Bíblia, oração, igreja e santidade. Se você fizer isso, você pode ter certeza, você vai muito depressa, você vai mais longe e você vai mais alto. Que Deus o abençoe em nome de Jesus e que você continue crescendo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço, Deus abençoe. Fique ligado, daqui a pouco vou orar por você. Um abraço. Oi, eu sou a Priscila Laranjeira e é um prazer estar aqui com vocês na Voz do Conselho. Vocês acabaram de ouvir o pastor Toninho falando sobre crescimento espiritual. Permita-me contar-lhes uma historinha. Certo homem, ele estava passeando no quintal da casa dele e achou uma pequena cobra coral. Ela era bonita, atraente, entre dourado, brilhante. Ao tocar o sol no corpo daquela cobrinha, as cores brilhavam, parecia furta-cor. Ele achou tão bonita aquela cobra que ele resolveu levá-la para dentro de casa. Então ele pegou um vidro de maionese, colocou a cobra dentro, tampou e levou para casa. Até aí, nada demais. Deixou o vidro em cima de uma mesa e foi à escola buscar os filhos. Quando ele voltou, ele percebeu que o vidro estava quebrado, porque o vento havia batido na cortina. E aí, qual que era o perigo? Cobra dentro de casa. E agora era uma ameaça, um perigo aos seus filhos. O que ele fez? Tirou os filhos e incansavelmente procurou a cobra até poder retirá-la. Quando nós estamos falando de crescimento espiritual, o que nós não podemos permitir é que as coisas que de perto nos rodeiam e que podem nos contaminar sejam levadas para dentro de casa. Crescimento espiritual você já aprendeu. Implica em leitura da palavra, comunhão, intimidade com Deus, congregar. Mas e mais do que isso, crescimento espiritual pede urgentemente pais espirituais. Porque pais espirituais geram filhos espirituais. Um pai espiritual gasta tempo discipulando você, cuidando de você, lendo a palavra e mais do que isso, sendo exemplo para o seu crescimento. Quando nós abrimos a palavra e a lemos, muitas vezes nós não entendemos nada do que está ali. Nós precisamos da direção do Espírito Santo de Deus para que possamos ler e crescer na palavra. Mas também podemos ter o auxílio de um pai ou uma mãe espiritual. E há 3 tipos de pais espirituais. O pai progenitor, aquele que leva a gente a conhecer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E é só isso. Ele faz a parte mais importante, nos ajuda a dar o primeiro passo, mas depois ele retrocede.
ao Pai provedor, que é esse discipulador que abre a Bíblia, nos fornece alimento e nos fornece acompanhamento e nos ajuda realmente a crescermos na graça e no conhecimento da palavra. Mas há um tipo de pai espiritual que é altamente desejável. É o papai. Ele é mais do que o progenitor, ele é mais do que o provedor. É o pai que nos acompanha passo a passo nesse nosso crescimento espiritual. Ele faz a transição, leva a gente a estar em contato com a palavra, leva-nos a conhecermos uma igreja, nos faz parte integrante da família. Porque nós não somos mais aleatórios. Agora nós fazemos parte de uma família, da família de Deus. E isso é maravilhoso e precioso demais. Pais espirituais geram filhos espirituais que crescem espiritualmente. Quando você é maduro espiritual, naturalmente você fala do que está dentro de você. O que está dentro de você? Amor, paz, unidade, comunhão, às vezes um pouquinho de raiva, de ira, de frustração. Mas todos esses sentimentos, todos esses, os negativos e os positivos, você pode colocar aos pés do Senhor. E aí você vai crescer. Quando estamos saudáveis e crescemos espiritualmente, sabe o que acontece com a gente? A gente também cresce emocionalmente, a gente cresce profissionalmente, nós crescemos como pessoas, então nós amadurecemos. E gente saudável é mais legal, bem mais bacana de lidar. Então, não leve cobra para dentro de casa, não leve nada que pode atrapalhar o seu crescimento espiritual. Parece bonito? Parece atraente? Deixe fora. Que Deus te abençoe. Vamos orar com o pastor Toninho, da Cidade Voadora e do Conselho de Pastores. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço que abençoe essa vida que está nos vendo e ouvindo essa palavra. Que ele possa crescer espiritualmente, que ele possa ser um profundo conhecedor da palavra, que ele possa ser um homem de oração e que ele possa ser um membro ativo na tua igreja local e ser grandemente usado pelo Senhor. Abençoe ele também, Pai, na sua vida de caráter, de consagração, que ele possa ser um homem consagrado e cheio do Espírito Santo, porque sabemos que uma pessoa que lê a tua palavra e ora, está na igreja e santifica a vida, ele tem autoridade espiritual e poder do Espírito Santo. Que assim seja nessa vida, em nome de Jesus. Amém.